Aqui eu quero falar um pouco sobre como eu tenho lidado com as redes sociais e como que eu tenho me distanciado delas para não ter mais esse vício na minha vida e conseguir viver sem elas. Porque eu tenho na minha mente que eu não nasci com elas, já teve época que eu vivi sem ela, quando eu não tinha celular, quando eu era criança, sei lá. Então, por que a gente tem essa necessidade louca de ficar na rede social o tempo todo, como se a gente estivesse perdendo alguma coisa? E eu quero falar de como que eu tô lidando com isso, como que eu tô ficando praticamente o dia inteiro sem nem mexer nas redes sociais. Eu mexo um pouquinho nas redes sociais depois das 9 horas da noite, praticamente, e eu fico o dia inteiro fazendo outras coisas que não é rede social. Eu consigo ser mais produtivo, consigo fazer as minhas coisas sem distração nenhuma, e eu quero contar um pouco disso nesse vídeo enquanto eu vou fazendo algumas coisas aqui. E nesse vídeo agora eu quero fazer a minha vitamina, que eu tenho que bater uma vitamina agora, que eu ainda não... Toda tarde eu bato uma vitamina para conseguir ganhar peso. E depois eu quero dar uma arrumada aqui no meu quarto, enquanto isso eu vou conversando com vocês sobre esse tema aqui que eu falei. Mudança de planos, porque meus avós chegaram aqui e aí não tem como gravar na cozinha. E também não vou fazer mais vitamina porque eles vão pedir pizza. Então eu vou comer a pizza direto, porque se eu tomar a vitamina agora, eu não vou ficar com fome pra comer a pizza. Aí eu não vou comer pizza. E eu quero comer pizza porque eu tô morrendo de fome. Nossa, comer coisas gostosas quando você tá morrendo de fome é ótimo. Tipo, eu explodo assim, parece que é muito mais gostoso quando você tá morrendo de fome. Mas o quarto eu vou arrumar aqui com vocês agora, enquanto eu falo sobre o tema do vídeo, eu acho. Não sei, eu vou ver como que eu vou gravar eu arrumo no meu quarto, eu não sei. Eu vi um negócio uma vez que, pra gravar em primeira pessoa, assim, que eles prendem o celular com a capinha aqui na roupa. Vou tentar fazer isso e se der certo vocês vão ver aqui. Primeiro de tudo, eu quero tirar todas as coisas aqui da minha mesa pra mim dar uma passada de álcool nela. Eu sempre passo um paninho com álcool nela, um álcool que é cheirosinho. E também quero passar nas outras, não sei como é que chama isso, é móvel, não sei, essas coisinhas aí de botar no chão. Tipo mesa, negócio com gaveta aqui, enfim. E aí eu vou passar nelas também um álcool. Não vou varrer, porque eu passei pano no chão aqui não faz nenhuma semana. Então eu vou varrer aqui. Vou tirar o meu lixinho que eu tenho aqui no meu quarto, que tá ficando cheio já. E também vou... não sei. Minha cama tá bem bagunçada, tá cheia de coisa aleatória em cima dela. Eu vou tentar... Vocês são no tripé, então eu vou tentar abaixar aqui pra vocês verem. De coisa dela. Pasta de dente, roupa, remédio, bolsa, bolsinha que eu levo pra academia, pano. Não me pergunte porque tem um pano. É porque eu tava comendo aqui hoje de tarde, aí eu coloco o paninho ali em cima da minha mesa pra não sujar. E aí eu vou dar uma arrumada, passar um paninho com álcool aqui nas coisas e depois organizar tudo certinho, tirar os dois copos que tá aqui na minha mesa e dar uma organizadinha enquanto eu vou falando com vocês sobre o assunto do vídeo, que é eu ter conseguido... Tô usando rede social, pra falar a verdade, eu tô bem tranquilo, não tá me fazendo falta nenhuma. Eu tô me sentindo ótimo, parece que minha saúde mental melhorou 300% assim, depois que eu parei de ser viciado em rede social. E também o meu foco, produtividade para as coisas, eu também meio que não... Melhorou bastante, melhorou bastante. A minha comunicação tá horrível, mas faz parte da vida, com o tempo eu vou melhorando aqui. Mas... fazer o quê? Por enquanto tá sendo isso. A minha produtividade também aumentou bastante. Meu foco, eu não tá conseguindo focar em nada por causa das redes sociais. Entendeu? Eu enrolava muito, porque sei lá, tomava banho, aí eu tinha que começar a trabalhar. Tomava banho, sentava aqui na cama, ficava um tempão na rede social, aí atrasava tudo. Eu chegava no final do dia, eu ficava tipo, foda-se, não vou fazer mais, já regacei tudo, então não vou fazer mais porra nenhuma. Mas eu parei com isso e agora eu tô conseguindo ser mais produtivo, tô conseguindo focar no meu trabalho, nas minhas coisas, nos meus projetos e... Porra, eu quero compartilhar isso com vocês, porque vício em rede social é uma coisa muito presente hoje na vida de todo mundo, eu acredito, e atrapalha absurdamente, independente do que você faça na sua vida. É horrível. Enfim, vou tentar fazer o que eu tô falando aqui agora, de colocar o celular aqui pra ficar como primeira pessoa. Se não der certo, eu arrumo outro jeito. É isso. Tá bom, tudo certo agora. Eu já comi a pizza, que nesse meio tempo a pizza chegou. Então eu fui comer já. Não mostrei porque não. Porque eu tenho vergonha de gravar meus avós, sei lá, com gente em casa. Por isso que eu não gravei nada. Aí agora eu já peguei, já deixei tudo pronto aqui. Já peguei o álcool e o paninho. O paninho tá meio capenga, mas dá pra usar ainda, tá vendo? Esses paninhos assim, eu amo
álcool e pano pra limpar as coisas, pra mim é um puta de um adianto, assim, sei lá, fica cheirosinho, fica limpinho e é rápido de limpar. Eu não consegui colocar o celular aqui assim, consegui, mas não fica do jeito que eu quero, então vou deixar assim mesmo. Não sei como que eu vou colocar vocês aqui enquanto eu vou conversando com vocês, mas fazer o quê? Eu vou deixar assim, aqui pra mesa agora, pra mim poder, né, dar uma limpada aqui. Tem um bicho morto aqui? Não, só um desabafo aqui. Eu acho que eu tô fazendo um cemitério de pernilongo no meu quarto, de tanto pernilongo que tem aqui. Eu matei 3 só agora. Tirando esse bicho gigantesco, esse anticristo que eu matei aqui atrás. Eu vou tirar ele agora, tem pernilongo também. Enfim, tá cheio de pernilongo, mas eu matei todos agora, eu acho. E aí eu fechei as janelas, acho que não entra mais não. Eu vou começar a tirar as coisas daqui de cima agora. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Eu tenho TDAH, né? E aí eu tô tomando um remédio. E aí de um tempo pra cá eu tava vendo que não tava conseguindo focar nas coisas e fazer as coisas mesmo com o remédio. E aí eu até pensei, da próxima vez que eu ir no meu psiquiatra, se eu pedisse pra ele aumentar a dose, se eu comentasse sobre isso. Porém, eu comecei a perceber que... Calma aí. Eu comecei a perceber que o que não estava fazendo efeito era eu mesmo, né? Não tinha nada de errado com o remédio, mas estava fazendo efeito dele normal. Só que eu tenho que fazer a minha parte também, né? Só o remédio não adianta. O remédio não vai fazer eu ser hiperprodutivo sempre, eu continuo sendo eu. E aí eu percebi o quê? Que eram as redes sociais, né? Que é o assunto do vídeo aqui, que não estava deixando eu fazer as coisas. Eu ficava enrolando muito nas redes sociais e aí acabava me atrasando tudo e acabava não fazendo às vezes também. Por ficar muito tempo no TikTok enrolando e, sabe, procrastinando fazer o que eu tenho que fazer. Porque quem é autônomo sabe que você precisa de uma puta disciplina para poder trabalhar e não ficar procrastinando. E é bem difícil, assim, você ter disciplina para trabalhar por conta própria. Eu fico meio perdido aqui, porque eu acho que eu não sei falar e fazer as coisas meio ao mesmo tempo. Então, se veio meio perdido aqui com as mãos aqui, é por causa disso. Porém, quando eu percebi que o problema estava sendo nas redes sociais, eu falei assim, não, tem que parar de ser assim, porque isso está acabando com a minha vida e eu não era assim antes, porque eu fico pensando, quando eu era criança, quando eu era menor, antes das redes sociais, não existia, às vezes existia, mas eu não era tão viciado assim igual eu sou hoje. Não tinha vídeo curto também. Eu vivia tranquilo, eu vivia numa boa. Por que eu não conseguiria viver agora numa boa sem as redes sociais, né? Porque quando a gente fica sem as redes sociais, a gente fica com aquela sensação de que a gente tá perdendo alguma coisa, que tá acontecendo alguma coisa no mundo, que a gente tem que saber, que a gente tem que ficar sabendo de tudo o tempo todo. A gente fica com a sensação horrível de querer ver o que está acontecendo. Às vezes a gente pega o celular, até no automático a gente nem vê que a gente pega o celular. E, enfim, a gente acaba pegando no automático às vezes e acaba nem percebendo. Quando chega numa parte do vídeo que a gente faz no automático, sem nem perceber. Eu tô passando um álcool aqui agora eu já tirei as coisas que eu tinha que tirar. O resto dessas coisas aqui eu geralmente não tiro não, eu deixo assim mesmo. E passo desse jeito aqui mesmo. Meu alarme tocou aqui e aí interrompeu a gravação. Continuando aqui, quando eu percebi isso, que as redes sociais estavam sendo um problema e não aumentar a dose de remédio, sabe? Eu fui atrás de jeitos pra parar os vícios na rede social, se tinha algum jeito, alguma ferramenta que dava pra usar, sabe? Porque eu realmente tava querendo parar com isso, entendeu? Eu tava pesquisando à toa, assim, sabe? Realmente estava querendo parar com isso, porque era algo que estava me prejudicando demais, eu não estava conseguindo fazer o básico da minha vida direito, por causa das redes sociais que eu ficava enrolando muito. Tô percebendo que é bem difícil fazer uma coisa e ir falando ao mesmo tempo. Tô tendo um pouco de dificuldade com isso. Primeira vez que eu tô fazendo isso nesse vídeo aqui, então, meio loucura. Mas eu meio que me sinto um pouco mais de liberdade falando assim, enquanto eu vou fazendo alguma coisa, parece que eu consigo desenrolar melhor. Mas ao mesmo tempo eu fico meio perdido. Calma aí, deixa eu chegar mais perto do telefone, que agora é uma parte importante. Eu não quero que vocês não que o áudio fique ruim. Que eu nem sei como tá o áudio, porque eu não tenho microfone no momento. E aí, quando eu fico longe do celular, automaticamente o áudio não fica dos melhores. Aí eu tô terminando de limpar aqui só, mostrando como eu
com álcool. Aqui eu não passo na tela do monitor, só da TV, que aí não tem problema. Dou uma passadinha de álcool no meu mousepad, bem pouquinho, não passo tanto, pra não molhar ele, só pra tirar a sujeira mesmo, gordura que fica às vezes de alguma coisa, derruba sem querer. No teclado vou dar uma passadinha por cima também. Não tá tão sujo porque eu desmontei ele e limpei ele recentemente, então tá bem tranquilo aqui. E agora, só terminando de passar aqui, eu já vou conversar com vocês melhor. Agora que eu terminei de limpar. Tá, voltei vocês aqui pro meu rosto. Não sei se aqui fica uma iluminação boa. Não tá ruim não. Agora, conversando mais diretamente aqui com vocês, que é uma parte mais importante, eu comecei a pesquisar muito, como eu tava falando, sobre como tirar esses vícios das redes sociais, tem algum jeito. E nisso, eu tava fazendo isso junto com a minha namorada, entendeu? Porque ela também tava do mesmo jeito e a gente tava querendo parar com isso. A gente começou a ver alguns vídeos e ela ouviu um podcast também que falava sobre tirar tudo da tela inicial do celular, só deixar para você ter que ir lá pesquisar e aí sim você poderia entrar nas redes sociais. E aí a gente viu isso. E aí eu vi uns vídeos também e a gente juntou as coisas e fez tudo isso para parar com essa putaria toda de ficar na rede social sempre. E aí o que a gente foi algumas coisas que eu vou falando aqui no vídeo meio embaralhado, porque esse vídeo aqui não tem roteiro nenhum de novo. E a primeira coisa que a gente fez foi isso. E a primeira coisa que a gente fez foi isso de dar uma limpada no celular, dificultar o acesso às redes sociais. A gente deixa tudo ali na tela inicial, a gente fica olhando toda hora, dá aquela vontadezinha de clicar, às vezes compulsivamente, às vezes você nem vê. E isso te dá mais presença ali no momento, porque para você entrar, você vai ter que pesquisar. Então você vai estar entrando porque você quer entrar, às vezes, entendeu? Às vezes a gente entra no automático, assim, você está na tela inicial, e isso dá mais uma presença pra gente ali, de saber que a gente está entrando na rede social. A gente pensa 2 vezes antes de fazer isso. A gente fez isso, tem a parte de deixar o celular mais minimalista também, meio escuro, sem cor, mas eu não gosto disso, então acabei não fazendo. E tirando isso, eu também baixei um aplicativo que ele bloqueia as redes sociais, aí você escolhe o tempo que quer bloquear, ou se você coloca um tempo limite para cada rede social, tipo, 30 minutos é uma máxima, eu quero ficar no dia. E eu lembro que uma época atrás eu tinha instalado ele já, só que depois eu desinstalei. E aí eu pensei, não, dessa vez eu vou instalar ele e vou deixar das 8 da manhã até 5 horas da tarde, sem nada, porque eu preciso fazer minhas coisas. Mano, passava por 3 horas no celular por dia. Isso que não era muito, já tinha diminuído. Tinha época que eu passava muito mais que 3 horas. Isso é muito do dia. Você faz muita coisa em 3 horas. E eu enrolava muito isso, eu perdia muito tempo pra fazer minhas coisas. E aí eu acabei deixando até 5 horas da tarde. Eu ficava... E aí eu comecei a ficar sem nada. Quando você entra no aplicativo, ele vai bloquear o aplicativo. Então, aí você vai entrar, você não vai conseguir entrar. Ele vai te dar um aviso ali, que você não consegue entrar. E aí, muitas vezes no começo, eu pegava o celular e ia entrar assim no automático e na hora que eu ia bloquear. Aí você voltava assim e continuava, ia voltar a fazer as coisas. E é muito da hora porque você parece ser mais criativo, começa a querer fazer mais coisas, porque você não tem muito o que fazer. Meio que você fica sem rede social, você não pode ficar rolando ali, não pode ficar vendo as coisas toda hora, então você vai arrumar outras coisas para fazer. Geralmente, se você tem alguma coisa para fazer de útil, vai ser isso que você vai fazer. Tipo, eu vou trabalhar, vou gravar vídeo, vou editar o vídeo, vou ter ideia, vou escrever roteiro. Então, meio que isso faz a gente ser mais produtivo. Eu não aconselho fazer isso que eu fiz, de tirar logo o dia inteiro, das 8 às 5 horas da tarde. Eu aconselho ir diminuindo gradativamente, para você não ter um baque assim logo de uma vez, que quando a gente tira uma coisa de vez é bem difícil de controlar. Eu consegui, tô tranquilo hoje em dia, inclusive hoje em dia eu deixei das 8 até as 9 da noite, sem rede social nenhuma, mas eu não aconselho você fazer isso, porque quando você tira uma coisa que você é viciado de uma vez, você fica muito maluco. Às vezes eu consegui tranquilo, até se conseguir para vocês, e tirando gradativamente, limita 3 horas por dia, 2 horas, aí vai diminuindo, entende? Com o tempo. Na primeira semana, 3 horas, na segunda semana, 2 horas, e aí você vai diminuindo com o tempo. E é bom você comemorar esses micro progressos que você tem, se você fica menos no celular. E você vai começar a ver que você vai começar a fazer mais coisas, vai começar a procurar mais coisas para fazer. Até a sua criatividade vai aumentar. Porque se você pesquisar, tem 300 mil malefícios de redes sociais. E uma delas também que pega bastante gente é a comparação.
de se sentir atrasado, essas coisas assim. Eu senti que isso sumiu quando eu parei de usar rede social. Eu parei de querer viver a vida de outras pessoas. Eu só tô vivendo a minha vida agora. Porque rede social tem muito isso. Ela serve justamente para isso. As pessoas vendem nas redes sociais justamente assim. Elas mostram a vida delas. E aí você meio que fica com vontade de viver a vida delas. E aí essa pessoa meio que vende alguma coisa para você conseguir chegar a viver a mesma vida que ela. Vamos supor, uma pessoa ela é nômade digital, viaja para todo lugar e você quer ser assim também. Porque você vê no Instagram e aí essa pessoa te vende um curso de como você fazer isso. Isso não necessariamente é errado, entende? Porque isso ajuda muitas pessoas conseguem fazer isso quando faz o curso também, quando o curso é realmente bom, né? E não é nenhum guru que dá golpe nas pessoas. Então, essa parte de comparação, de me sentir atrasado, de querer viver a vida de outras pessoas, sumiu praticamente, entendeu? Tem um pouquinho ainda, porque eu consumo um pouco do YouTube, mas tipo 90%. E tem muita coisa que a rede social causa, às vezes, que a gente nem percebe que é rede social. Ansiedade, um milhão de coisas que nem não consigo nem citar aqui, os malefícios que eu não tô lembrando agora. Eu tô citando os que eu tô lembrando no momento. Mas quando você para, você vai ver uma melhora drástica assim, na sua qualidade de vida. E uma coisa também que eu aconselho você não fazer é você sair das redes sociais e você não ter nada pra fazer. Porra, você não vai ficar olhando pro teto, entendeu? Se você tira as redes sociais, só que você não tem nada pra fazer. Você precisa de alguma coisa, você precisa ir fazer alguma coisa. Trabalhar, estudar, ler algum livro, fazer alguma coisa, entende? O problema não é você consumir, o problema é você consumir rede social. Então, sei lá, em vez de ficar no celular, vai ler alguma coisa, vai ver algum vídeo no YouTube, algum filme. Eu acredito que o problema hoje em dia tá mais nos vídeos curtos. Então, caso você queira ver alguma coisa, algum vídeo, vê um vídeo longo, sem acelerar. Não pode acelerar o vídeo. Muita gente tem isso hoje de acelerar o vídeo. Pessoas estão malucas que aceleram o vídeo pra assistir. Eu tava fazendo muito isso. Mas eu parei, comecei a assistir mais filmes. Eu assisti muito filme quando eu parei de ver rede social. Porque, em vez de ficar na rede social, às vezes eu ia assistir algum filme, que é 300 mil vezes melhor você. Então você acaba consumindo outras coisas de mais qualidade do que ficar girando no TikTok ali com 300 vídeos idiota de IA que tem hoje em dia praticamente. E aí você substitui isso. Você não precisa necessariamente ficar olhando no teto sem fazer nada. Não vai ser uma coisa horrível. Você tem que arrumar alguma coisa pra fazer no lugar. Um jeito muito fácil de você largar um vício é substituir esse vício por outro vício. Mas um vício bom, no caso, sei lá, se vicia em estudar. Eu, por exemplo, eu amo estudar. No momento não tô estudando muito porque eu parei, porque eu tô mais focando em praticar as coisas e criar do que ficar estudando. Mas eu gosto muito de estudar. Sou meio que viciado em estudar. E substituir as coisas. Se vicia, sei lá, em academia, em correr, em ler livros, qualquer outra coisa, menos redes sociais, que tá derretendo o cérebro de todo mundo, ficar no TikTok e no Instagram. E eu tô vendo uma onda bem doida que todo mundo tá parando de usar as redes sociais, porque eu acho que ninguém aguenta mais, né? Porque se rede social pelo menos fosse igual antigamente, que era literalmente uma rede social pra você conversar com outras pessoas, interagir com outras pessoas, até tá tudo bem. Mas hoje a coisa ficou muito louca, tá? As empresas querem mais que as pessoas se viciem nos vídeos, e as pessoas que criem conteúdo assim rápido geralmente quer que as outras pessoas se viciem nos vídeos também pra ficar vendo, pra ficar vendo, pra ficar vendo. Mas agora eu vou continuar dando uma arrumadinha aqui no quarto. Eu vou colocar as coisas aqui de volta, vou passar um paninho nisso aqui agora também, no meu lixinho, tenho que tirar ele depois. E aí eu vou falando mais algumas coisas. E sempre quando for algo mais importante, igual agora, eu paro aqui para falar com vocês de um jeito mais concentrado. Mas eu vou abordando o resto dos assuntos que eu tenho para falar nesse vídeo, enquanto eu vou fazer as outras coisas aqui no meu quarto. Uma coisa que eu indico você a fazer, inclusive, para substituir o vício, ou sei lá, ao invés de pegar no celular, nos intervalos que você tem no seu dia a dia, sei lá, lê um livro. Pega um livro assim que você goste. Não precisa ser livro para você estudar, tipo, livro de autoajuda ou livro técnico. Livro de romance, de história, o que você quiser para você ler. É muito melhor do que você ficar no celular. E você ainda vai estar ficando mais inteligente, vai estar consumindo mais coisas, vai estar com mais cultura na sua vida, vai estar com mais arte na sua vida para você poder viver a vida de um jeito legal, de um jeito mais gostoso. Porque eu acho que eu vou deixar... Não, nem vou deixar vocês aqui de novo. Eu vou só colocar as coisas de volta no meu mouse, a caixinha do meu óculos, colocar as coisas aqui de volta. Só passar um pouquinho aqui, uma sujeirinha. Depois eu tenho que passar um papel higiênico,
porque fica um espelhinho e o papel higiênico tira todos esses espelhinhos que fica na mesa, no monitor, nesses lugares assim. Agora eu vou dar uma passadinha de paninho aqui na minha cadeira. Por quê? Porque primeiro, que né, é bom limpar ela. Segundo, que tá muito calor. E aí minhas costas ficam suando e minha cadeira, né, ela é de couro, fica... Mas eu acho que é de couro, não sei. Faço ideia do que material que é esse na minha cadeira. Mas aí não é nada legal, não. Ficar acumulando suor na cadeira. Eu não transpiro quase nada, mas as minhas costas transpiram por todo o meu corpo. Então eu vou passar um paninho com álcool nela toda, pra ela não ficar capenga. Eu vou pegar vocês aqui agora no tripé, tentando não derrubar tudo, e vou deixar vocês pra esses copos aqui, o que tá aqui eu vou levar eles pra mim. Mas enquanto isso eu só tô mudando eles de lugar pra poder limpar os lugares, né? Senão eu não consigo limpar se tem alguma coisa em cima. Eu não sei se esse formato de vídeo tá ficando tão legal. Pra falar a real, tô bem... Acho que faz parte aqui a expressão que eu tô sentindo, então tô meio inseguro, talvez, se tá sendo legal ou não, porque eu tô ficando meio perdido em fazer as coisas e gravando ao mesmo tempo. E talvez, caralho, esse vídeo tá ficando muito longo, fodeu. Meu Deus, tem 18 minutos já. Eu vou dar uma cortada aqui, porque eu vou passar o paninho nesses lugares aqui agora, rapidinho, e aí eu vou cortar depois por outro ângulo pra mim continuar conversando com vocês. Senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco, com eu falando pra caralho aqui. Voltei. Deu um pouquinho de trabalho aqui, porque eu tive que subir os vídeos pro Drive, porque tinha acabado o armazenamento do meu iPhone, e aí acabou que eu tive que fazer outras coisas no meio, e aí eu meio que perdi o rumo, assim, porque eu tava gravando, meio que o feeling ali. Só que agora eu já lembrei de volta o que eu tenho que falar, e eu sentei aqui na minha cama agora, tem um cenário só da parede aqui, que eu tô sentado na minha cama. Na verdade não é uma cama, dois colchões no chão, com estrada embaixo. Eu acho que existe um jeito pra você. E continuando o assunto do vídeo, eu já terminei de arrumar meu quarto, já limpei. Se eu fosse ficar continuando mostrando, ia demorar muito. Enfim, continuando o assunto do vídeo, eu acredito que tem uma forma pra você conseguir. Então, continuando o assunto do vídeo, eu aconselho você fazer o quê? Pra você começar a sair desse vício das redes sociais. Acredito que a primeira coisa essencial para você fazer é você fazer um detox de rede social. Ou seja, você ficar sem tela nenhuma por 3 dias. Não sei, vai fazer outra coisa, vai sair para algum lugar, pra rua, comer alguma coisa com alguém, vai para um parque, vai fazer outras coisas. Fica 3 dias sem tela nenhuma, zero tela. Celular, computador, tudo. Você não consumir nada, zero. Os primeiros 3 dias, que aí você vai fazer um detox digital, de telas, né, no geral. Depois disso, você vai fazer uma semaninha ali sem rede social nenhuma. Você pode assistir filme, você pode assistir vídeo no YouTube, vídeo longo, sem vídeo curto. Pode ler, pode fazer o que você quiser, porém sem rede social nenhuma, sem Instagram, sem TikTok, sem Twitter, sem todas as outras redes sociais. A única coisa que é permitida são vídeos longos no YouTube. Ou filme, série, enfim, qualquer outra coisa que não seja redes sociais. E aí, depois dessa uma semana, você também vai fazer um detox de redes sociais, mais denso, assim, como posso falar. Mais difícil, assim, vai ser bem difícil falar a real, entendeu? Caso você não consiga fazer isso, você segue aquilo que eu falei antes no vídeo, de você ir diminuindo de pouco em pouco. Mas se você conseguir fazer isso que eu tô te passando agora, você vai conseguir sair disso. Porque meio que você vai fazer um detox primeiro, pra você meio que dar uma resetada na sua mente, pra você ver como é que é viver sem isso de novo. E aí você vai ter ideia de, eu consigo viver sem isso, é tranquilo. Ou às vezes não é tão tranquilo assim. Mas você vai saber que você consegue viver sem as redes sociais. E aí, depois que você fizer esse detox das redes sociais por uma semana, depois de você ter passado os 3 dias sem tela nenhuma e depois da uma semana sem rede social nenhuma, só consumindo coisas mais densas, assim, sem ser vídeo curto, sem ser coisas... Aí sim, você vai começar a colocar um limite pra você no dia. E aí vai de você. O quanto que você tá viciado, o quanto que você quer ter pra mexer nas redes sociais. Mas seja honesto com você mesmo, tipo assim, seja honesto, mas rigoroso
com você mesmo, porque não adianta você colocar lá, vou deixar redes sociais para 5 horas no dia. Pô, é foda, entendeu? Deixa ali, no máximo, estourando muito, 3 horas pra rede social, pra você. E se puder você deixar menos, ou faz o que eu fiz, de deixar o dia inteiro, às vezes até umas 5 horas da tarde, desde manhã até umas 5 horas da tarde. E aí quando der esse tempo, aí você pode mexer na rede social, pode fazer o que você quiser, pode rodar TikTok, pode fazer o que você quiser. Mas pelo menos eu, mesmo quando dá o tempo que eu posso mexer, eu evito mexer. E não porque, sei lá, eu tô evitando ali. Não, é porque simplesmente eu fico pensando, tá, o que eu vou fazer ali? Meio que perde a graça depois de um tempo. Você começa a perceber que aquilo ali é algo ruim, então você quer ficar longe daquilo, entendeu? Porque você se sentiu bem. Se você se sentiu bem sem aquilo, por que você vai querer ficar vendo? Eu prefiro assistir um filme, assistir um vídeo no YouTube, ler um livro, ficar olhando pro teto às vezes. O tédio é necessário, o tédio é muito necessário na nossa vida. Hoje em dia é muito difícil a gente ficar com tédio nas redes sociais, mas o tédio é muito essencial, principalmente para quem trabalha com criatividade. Enfim, eu acredito que é isso por esse vídeo. Eu acredito que esse vídeo foi um dos melhores aqui pro Gabi, bem no improviso, porque essa semana eu meio que atrasei tudo por conta de algumas coisas que aconteceram. No outro vídeo eu falo mais ou menos sobre isso, da vida externa acontecendo, tem que saber lidar com isso. Mas o importante é que tá feito, entende? Às vezes na vida é melhor a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer, mais ou menos, e entregar, do que não fazer nada. A gente não pode ser tão perfeccionista nas coisas, senão a gente fica maluco e não faz nada. Nossa vida era isso que estava acontecendo comigo no passado. E é isso que agora eu tô desmontando na minha mente. Não sei se acho que é assim que fala, mas meio que desfazendo essa crença que eu tenho de que tem que tudo ser certinho. Tipo esse vídeo aqui. Não acho que esse vídeo aqui é um dos melhores. Porém, eu vou editar e vou postar ele porque é o que deu pra fazer no tempo que eu tinha, porque aconteceu outras coisas e dei o meu melhor. E isso vale pra vocês também. Gravem o vídeo de vocês mesmos, se não ficar tão bom, postem, entendeu? A gente tem uns vídeos mais pra trás aqui no canal, os primeiros que eu falo muito sobre você ter que produzir muito lixo, muita coisa ruim, até sair alguma boa às vezes, entendeu? Às vezes até você começar a fazer coisas boas, porque você vai aprendendo, entendeu? Você vai aprendendo. Aqui no YouTube, sei lá, você vai melhorando sua comunicação, seus roteiros, thumbnail, título, oratória, dicção, comunicação, tudo. Então faz parte do processo, produzir lixo e fazer coisas ruins. Igual eu tô fazendo nesse vídeo. Eu acho, não sei. Às vezes o que a gente acha ruim, que a gente tá fazendo, às vezes é o vídeo que dá mais certo, é a arte que dá mais certo. Que a gente fala que achou uma bosta, achou horrível, é a arte que dá mais certo. Às vezes um vídeo que você não gostou tanto, às vezes é o vídeo que mais viraliza. Às vezes uma pintura que você não gostou tanto é aquela que pegou um monte de visualizações, entende? É aquela que você gostou, que você falou, caralho, isso aqui tá muito foda. Não pega nada de visualização. Então sempre posta pra saber. O algoritmo é meio doido aqui do YouTube, de todas as redes sociais. E é isso. Por esse vídeo é isso.